Meus irmãos, a nossa parte temos tido esse encorajamento da parte do Senhor de compartilhar com os santos nesse tempo sobre essa questão dos espetáculos. É claro que não temos como entrar em tantos detalhes desse tema, porque é um tema muito vasto, mas pelo menos podemos ter uma ideia resumida, né? Uma ideia sintetizada daquilo que é o propósito de Deus, daquilo que é o propósito de Deus. Então falarmos desde o início da questão do Deus Trino, que nunca foi conhecido por ninguém, mas já na sua vontade eterna. Quando nós abrimos a carta de Paulo aos Efésios, nós observamos que Ele é um Deus que ainda na eternidade, mesmo sem ser conhecido, desejava ser conhecido. Então chegamos no momento no tempo onde Ele começa a dar um testemunho de si, mas não ainda aquele testemunho que Ele gostaria de dar, ainda é um testemunho relacionado ao seu poder, à sua essência divina, não é? É aquele testemunho que aparece no Antigo Testamento, né, do Todo-Poderoso. Nós vimos isso. Mas quando nós chegamos no Novo Testamento, nós vamos observando que um passo além, um passo a mais da revelação é dado. Se Deus deu ênfase no Antigo Testamento acerca da sua divindade, do seu eterno poder e glória, no Novo Testamento Ele descortina para nós aquilo que estava no seu coração na eternidade, que é mostrar, exibir o seu Filho. E Ele não quer fazer isso, também é desejo do coração. A criação passa a ter todo sentido por conta disso, né? Não há nenhum outro sentido na criação. Por isso que lá em Mateus capítulo 5, né, quando o Senhor mostra aquele princípio do sal da terra, né? Vós sois o sal da terra. Se o sal for insípido, né, com que se há de salgar? Se ele perder o gosto, não faz mais sentido. Então ele tem que ser jogado fora e vai ser pisado pelos homens. Então tudo está desenhado, né, com um propósito e com um fim específico. Assim como o sal serve para dar tempero, para dar gosto, assim também nós nascemos de forma anatomicamente, perfeitamente desenhados para cumprir um fim específico. Assim como o sal nasceu para salgar, o homem nasceu para expressar a Deus, para contê-lo, né? Para retê-lo e para expressá-lo. Você não encontra, irmãos, outro propósito na vida humana que não seja esse. O homem está nessa terra, ele nasce nessa terra, não é para viver como os pensadores disseram no passado, para nascer, crescer, reproduzir e morrer. Seria um grande desperdício se o homem vivesse assim. Essas são as vidas que têm sido jogadas fora. Porque ao não compreender o propósito para o qual eles foram criados, não é? A lei de propósito e desígnio, né? Existe uma missão no homem. Você olha para o homem e quando você vê o desenho que o homem tem, o próprio desenho já identifica a sua missão, né? Quando você vê um homem com espírito, com alma e com corpo, quando você aprofunda nesse tema da antropologia bíblica, você observa que o desenho é específico. O homem está detalhadamente desenhado, com detalhes desenhado, né, para esse propósito, porque Deus tem um propósito na eternidade. Então no tempo Ele tem a criação, mas essa criação é para cumprir o propósito da eternidade, né? Vocês estão sentados sobre uma cadeira, nosso irmão estava dando exemplo nessa manhã, né? A cadeira, anatomicamente, você percebe. Você olha para uma cadeira, você sabe que não é para deitar sobre ela, né? É para se assentar. Ela tem todo o seu desenho, né? Está delatando, ela está dizendo o porquê ela está aí, né? E se você quebra uma perna ou duas, já não faz mais nenhum sentido. Se o homem perde o propósito de Deus de vista, já não faz realmente mais nenhum sentido. Obviamente que a igreja deu um passo. Quando nós cremos no Senhor na nossa primeira experiência, nós demos um passo em direção a Ele, mas ainda o conhecemos muito rudimentarmente. E aí Ele vai precisar falar-nos, Ele vai precisar discipular-nos, Ele vai precisar orientar-nos, né? Toda a vida cristã é uma vida onde vai ascensionando na experiência de conhecer cada vez mais quem Deus é. Essa é a experiência da vida cristã. E na eternidade, o que teremos a fazer? Continuaremos a conhecer o Senhor. E quando vai terminar isso? Jamais, porque se terminar isso, Ele deixa de ser Deus. Então sempre estaremos conhecendo a Deus. Essa é a suma, né? Ou esse é o suprassumo do propósito de Deus em relação ao homem no aspecto relacional.
nós teremos toda uma eternidade onde não teremos mais aspectos doutrinários, não faça isso ou deixa de fazer aquilo, né? Questões essas e questões aquelas, problemas, pecados, essas questões não existirão mais no novo céu e na nova terra. E o que existirá então por toda a eternidade, onde estaremos para sempre com Deus? Onde haverá apenas Deus e o seu povo, ou um relacionamento que Ele começa querendo nos treinar aqui no tempo, um relacionamento que vai se dar por toda a eternidade. Irmão, nós precisamos meditar nisso. Nós precisamos meditar que o chamamento que nós temos, ele é acima de tudo relacional. Hoje é necessário ainda mais do que nunca esse relacionamento, porque à medida que vamos nos relacionando, vamos entrar naquele princípio de imagem e façamos o homem a nossa imagem conforme a nossa semelhança. Imagem e semelhança. Vamos ter que ver esse princípio, por quê? Porque imagem e semelhança, como nós estávamos falando, há uma necessidade de se expor à imagem, e para se expor a essa imagem, Deus não pode contar com o homem, Deus precisa chamar o homem para a sua presença, estar com o homem, viver com o homem, conviver com o homem, e à medida que você vai olhando a Deus, você vai se identificando com Ele. Nós podemos dar exemplo das nossas esposas. À medida que nós vamos avançando nos anos de casamento, você vai observar que ela vai começando a aparecer com você. Você já viu sua esposa tendo alguns jeitos, algumas coisas que fazem lembrar aquilo que você também faz? Você já identificou isso? Isso é relacionamento. O relacionamento faz com que um comece a parecer com o outro. Não é? Então, se nós formos falar do propósito de Deus e nós não tocarmos na quinta essência do assunto, nós estamos perdendo nosso tempo. Todas as escrituras estão aí para nos ensinar, não é? Todo o trabalhar do Espírito Santo através dessas escrituras, o tempo, as circunstâncias moldadoras que nos trabalham também e que nos moldam também, tudo está aí. Mas tudo fica sem realidade se nós mesmos não somos ganhos para Ele mesmo, ainda que cada um na sua própria experiência individual, porque o coletivo não começa a ser coletivo por coletivo. Né? A igreja é o coletivo dos indivíduos, não dos individualistas, mas dos indivíduos. Então todos nós, evidentemente, precisamos ter essa experiência, né? De sermos a cada vez mais atraídos após Ele, né? Essa experiência que começa aqui, para que aqui seja dado no tempo, na era da graça, esse testemunho de quem Deus é. Mas também no reino, também esse testemunho prossegue, precisa continuar a ser dado. Você vê que isso é tão sério, nós não entramos nos aspectos relacionados ao reino. Mas essa palavra está intimamente relacionada ao reino, porque as saídas de Deus, elas geram o reino na igreja. O trabalhar de Deus, o fim da edificação da casa, o objetivo da edificação da casa é para um testemunho no tempo. Mas não só no tempo. Nós somos introduzidos, os vencedores são introduzidos, não na eternidade, a eternidade onde todos estarão um dia, não é? Mas antes da eternidade futura, nós observamos que Deus quer introduzir, não é? Deus, essa proposta que desde o Antigo Testamento sempre se viu. Deus quis introduzir os pães da sua proposta nessa sociedade em todos os tempos, não dessa só, mas em todos os tempos. Mas o homem conseguiu o marxismo, o homem foi atrás do capitalismo, da democracia, do socialismo, o homem conseguiu tantos planos, mas o governo de Deus, né? O sistema onde Deus governa, Deus é um sistema teocrático, onde Ele governa. Você abre as páginas do Antigo Testamento, Ele orientando o povo de Israel acerca de divisão de terras, por exemplo. Hoje se fala em reforma agrária. Olha para a Bíblia e você vai ver o que é reforma agrária. Reforma agrária não é você dá um monte de terra a um latifundiário, né? E dá um pedacinho de terra para outro. Não é isso, não é divisão de terra. A divisão de terra verdadeira é aquela que está na Bíblia. Não é? Então, assim, termos de política, de economia e etc., porque precisa se organizar a sociedade, então Deus não poderia colocar uma sociedade na terra que Ele não desse todos esses parâmetros para que ela pudesse viver organizadamente. A sociedade veio se organizar depois da sociedade pagã, mas Israel sempre foi orientado, irmãos. Israel teve sempre orientações para se viver bem como sociedade.
Mas a nossa sociedade no tempo, ela não quis um governo teocrático, né? Tem democracia, tem outros, enfim, né, outros regimes, mas o governo de Deus nunca ninguém quis submeter. Então só quem pode submeter esse governo são aqueles que foram comprados pelo sangue de Cristo e depois deram um passo a mais, porque também entenderam o seu real propósito, não é? Numa terceira instância se manifestaram, deram o feedback, deram o retorno desse propósito. Falaram: Senhor, não sei fazer nada sem Ti, mas eis-me aqui. Se é isso que o Senhor quer, usar a minha vida juntamente com os meus irmãos, se o Senhor quer se manifestar, se o Senhor quer usar esse organismo como uma forma veicular para se manifestar, né, na nossa era e no porvir, Senhor, faça conforme a Tua palavra. Nosso irmão nos lembrava dessa manhã a questão de ficar grávido, né? A necessidade da igreja ficar grávida como Maria ficou. Pode ser que ela não estava entendendo muito bem as declarações daquele anjo, mas ela falou: faça conforme em mim, conforme a tua palavra. Ou seja, ela deu aquela abertura para que o Senhor pudesse avançar. Então, esse aspecto relacional, irmãos, vai além do aspecto doutrinário. Né? Que o Senhor possa realmente, irmãos, a minha oração é que o Senhor realmente nos ganhe dessa forma, que o Senhor nos fale além desse microfone, né? Que o Senhor nos fale no Espírito, onde Ele gosta mesmo de falar, onde Ele tem uma maneira especial de falar conosco. E aí nós vamos repetir: não pode haver possibilidade de edificação saudável na igreja se nós estamos longe da presença daquele que a edifica. Nós precisamos chegar perto dele sem nenhuma palavra. Sabe, irmãos? Não é aquela oração como a de Moisés, não é como aquela oração quando ele fala para Moisés: Moisés, sobe o monte e fica lá. Quando ele manda ficar lá, o que ele quer dizer? Ele não falou nada no primeiro dia, nem no segundo, nem no terceiro. Mas o que é isso? Estou perdendo meu tempo aqui, tanta coisa para fazer lá embaixo. O povo está se degladiando. Isso é uma forma de tentação que sofremos hoje. Somos sempre, né? Você vai ficar parado num quarto esperando alguma coisa Deus te falar, e o irmão fulano está precisando disso, o irmão Beltrano está precisando daquilo, está pegando fogo em tal lugar, né? Tinha tantas coisas acontecendo ao pé daquele monte, mas Moisés não pôde sair de lá. Moisés sobe ao monte e fica lá, não é? E Moisés precisa ficar, porque Moisés, ao ficar lá, ele vai receber o direcionamento, ele vai receber a palavra que ele precisa receber, e não tão somente ligado a ele não, mas ligado ao serviço que ele vai fazer. Então nós estamos colocando essa ordem, buscando nessa comunhão na palavra, colocar essa ordem. Irmãos, nós não podemos colocar ênfase no serviço. O serviço não precede a pessoa, a obra não precede a pessoa, irmãos. A obra não precede a pessoa. Deus trabalha com a pessoa, e nesse trabalhar de intimidade com a pessoa, trabalho que só Ele sabe fazer, o resultado desse trabalhar é a obra. Nós não precisamos preocupar com o resultado, a gente fica muito preocupado com o resultado. A gente não pode tornar um cabelo branco na cabeça, preto, não pode aumentar nada a estatura. Não é? Pode parecer uma pregação que a gente não queira fazer nada, mas Paulo era um homem que fazia uma coisa só. Vocês lembram o que Paulo fazia? Ele falou que deixava o resto para fazer apenas uma coisa. Nós talvez estamos fazendo 10, 20, 30, 40 e não saímos do lugar. É aquela esteira de academia que você anda, passa quilômetros ali e não sai do lugar. Então, entendo, irmãos, não é? Pelas Escrituras, que a edificação na casa de Deus começa no monte, começa numa relação de contato nossa com Ele. Ela não é doutrinária a princípio, é uma relação. Quando você creu em Jesus, você não sabia nada da Bíblia, nada. É como você quando quer ensinar um outro idioma a uma pessoa. Aí você vai numa determinada escola, não é? E determinadas escolas, elas trabalham mais o aspecto gramatical da palavra, né? do idioma. E aí você fica 2, 3 anos aprendendo gramática, você não fala nada. Está aprendendo inglês, não sabe o que é yes. Mas está 3 anos na escola. Eu conheci uma que estudou 4 anos, saiu com um canudo debaixo do braço e não falando inglês. O que estava acontecendo? Estudou gramática, mas nunca conversou. Aí você pega uma criança sua que nunca entrou na escola, mas já sabe falar.
uma alegoria fraca aqui daquilo que nós estamos querendo dizer. Na nossa primeira experiência nós não conhecemos nada do Senhor, mas nós já sabemos que somos salvos. Nós já temos o Espírito Santo habitando dentro de nós, porque nós temos esse testemunho, não é? Obviamente que não vai ficar só nesse aspecto, ele vai nos mostrar o que ele lançou na nossa vida. Você pega um novo convertido e pergunta a ele se ele sabe alguma coisa sobre o fundamento. Ele não sabe nada, mas o fundamento já foi lançado na vida dele. Amém? Já foi lançado na vida dele, mas depois que esse fundamento, que faz parte do segundo espetáculo, né? Vemos naquela sequência, primeiro a Trindade, o segundo a encarnação do Verbo. Mas a encarnação do Verbo trata da pessoa e da obra do Verbo, do Senhor Jesus. Então, quando ele envia o Espírito, ele vem juntamente com seu Pai, e o Espírito habita dentro de nós. Essa obra ela é objetiva, porque foi Cristo quem fez essa obra. Mas agora, como ela vai tornar subjetiva? Se essa obra que foi feita precisa ser vista no corpo, como ela vai ser vista? Não é só a Trindade vir habitar no homem. O homem agora vai precisar se relacionar com a Trindade, que é o aspecto subjetivo da obra. É quando nós começamos a nos relacionarmos com o Senhor, é que essa obra objetiva passa a ter agora um sentido subjetivo, ou seja, um sentido de experiência, um sentido experimental. A vida cristã, então, é assim, ela vai ascensionando em cada ponto do falar de Deus, na sua vida de relação com Ele. Ele tem cada ponto no momento certo de falar, no momento certo de crescer aqui, de crescer ali, de trabalhar com você. Ele quem faz isso tudo, irmãos. Nós apenas nos dispomos, e lá como Maria, para poder ficar grávidos, vamos dizer assim, apenas dizemos amém, Senhor, faça conforme a tua vontade. Temos um bom entendimento de algumas palavras que nos foram ditas, mas ainda não temos, digamos que, a experiência do viver dessa palavra. Então as experiências são daqueles que nos falaram, mas ainda não são nossas. Então quando a experiência é deles, essa palavra para nós ela é objetiva. Quando a experiência é nossa, né, ela é subjetiva, nós provamos também assim como ele provou. A vida cristã, irmãos, ela tem um ponto muito alto e é impossível ser vivida na terra. Houve só um homem que pôde viver a vida cristã. Esse foi o nosso Senhor Jesus. Por isso que o Senhor Deus não se engana. Se Ele quiser ver as características do seu filho na igreja, Ele precisa colocar o seu filho dentro dela. Então, gosto de citar aquelas passagens, umas pequenas passagens, sempre gosto de fazer menção, para que a gente tenha ideia dos parâmetros, né, daquilo no qual estamos envolvidos. Quando nós falamos de obra, nós estamos pondo sempre ênfase ao resultado do trabalhar de Deus com o homem. Nada diferente a isso. Nada de, olha, você chega, olha, tem 12 formas, olha, tem 5 maneiras, olha, tem 4 pontos essenciais, olha, tem 3 verdades fundamentais. Eu não entendo dessa forma. Ao olhar para minhas escrituras, eu entendo que o homem nada pode fazer sem Deus. A única coisa que ele pode fazer é cair como morto aos seus pés, para que seja por ele tocado pela vida. E se ele for tocado pela vida, ele também terá a vida para repartir com os demais, com os seus irmãos e etc. Então é sempre resultado, é sempre segunda instância a obra, ela não precede. Você não pode pegar um novo convertido e encher ele de mandamentos. Ele não vai conseguir sair do lugar com tanto peso. Vai lhe faltar a experiência do viver nessa realidade. Ele vai precisar entender ainda um longo caminho, das vezes que ele sai desse caminho e que ele aparece nele mesmo, né? Às vezes das decepções. Quantas lições nós vamos aprendendo ao longo da caminhada e vamos entendendo que na verdade estamos aprendendo uma coisa só: abrir mão de nós mesmos e permitirmos que o Senhor, aquele que é poderoso para fazer além do que pedimos e pensamos, esse que é o poderoso Deus para nos edificar em Cristo, é esse quem vai fazer a sua obra. Depois, numa segunda instância, realmente ele chama Moisés, né? Ele chama Josué, ele chama Paulo, né? Ele chamou seu próprio filho. Todos têm um chamado para participar, mas não podemos perder esse primeiro ponto de vista. Primeiro deve ser individual essa experiência, para que também ela seja coletiva. Não pode ser de 2, 3 irmãos na igreja, porque Deus não busca 2, 3 espirituais. Deus quer um corpo para a manifestação da sua graça, do seu Filho e da sua multiforme sabedoria, não é? Então, às vezes nós somos subjetivos em relação a isso. Você já fala, bom, se o irmão fulano que está à frente, ele deve estar fazendo isso bem.
Mas se ele está fazendo isso bem, não há tanta necessidade assim. Irmãos, se quisermos nós temos que começar a pensar a nível coletivo. E se você quiser pensar a nível coletivo, para que haja efetividade da vida de Deus na igreja onde você congrega, você precisa entender isso. Você tem participação fundamental, individual nesse processo. O coletivo, irmãos, ele é o coletivo dos indivíduos. Você não pode olhar para a igreja e querer o resultado dela. Vai precisar começar por você mesmo. Precisa começar por mim mesmo, não é? Então essa é a experiência que começa com você, que você cresce nela, que você cresce nesse relacionamento, nessa vida, que você cresce nessa graça, começa a conhecer o Senhor. Você antigamente ouvia falar sobre Ele, agora os seus olhos começam a vê-lo, ainda nas experiências mais fundamentais, elementares, mas que são necessárias. Não estamos falando das grandes experiências, mas aquelas pequenas que o Senhor conhece, só Ele você conhece na sua relação, não é? Então essa precisa ser primeiramente a nossa ênfase, irmãos. Não é? Nós precisamos, vamos colocar assim, aquilo que Paulo falou para Timóteo: cuida de ti, Timóteo, e da doutrina. Cuida de ti. Você quer ver um coletivo forte? Cuida de ti. Não, mas aquele irmão fulano, nós está cuidando do outro, e essa não é a forma adequada de cuidar. Cuida de ti. Se cada um de nós cuidarmos nesse aspecto que eu estou me referindo, não é um aspecto egoístico, nós estamos vendo o resultado para o corpo, não é? Então, se cuidarmos de nós dessa maneira, quantas vezes, irmãos, vocês acham que nós estamos num monte de coisas e numa avalanche, muitas vezes, de problemas e de dificuldades? Por quê? Isso tudo é bênção, irmãos. É que nós não entendemos ainda isso. Mas essas são as formas que Deus está utilizando para nos atrair para Ele, não é? Então, quando você está, às vezes, nós ficamos doentes, por exemplo, e a única coisa que passa na nossa cabeça é azeite e presbítero. Mas não há um cuidado em entender que Deus permite as circunstâncias, não é? Ele é o Deus que permite as circunstâncias, e através dessas circunstâncias moldadoras é que Ele faz com que algo mais do seu Filho seja formado em nós. Precisa haver uma resposta para o teu problema, não precisa, irmão? Em quem você vai ter que confiar quando ele é difícil? Tem os problemas que você consegue resolver rapidamente, mas tem aqueles que o Senhor fala: aqui nós vamos nos encontrar, e Ele marca um lugar contigo. E o lugar é aquele problema que foi criado, que foi permitido, né? E aí quando nós vamos a Ele, nós fomos aos irmãos, nós fomos ao presbitério, nós fomos aos anciãos, nós fomos em tantos lugares, agora só nos resta o Santíssimo. Então nos achegamos a Ele, e quando nos achegamos a Ele lá, irmãos, esse é o lugar, irmão, que ninguém está nem interessado em ouvir essa conversa, é só você e o seu Senhor lá. E é lá, irmãos, é lá que vai sair a palavra, é lá que Ele vai falar para você o que Ele precisa falar para você, é lá que você vai entender o que Ele tem para te dizer, é lá, você e Ele e você. É nessa comunhão com Deus que você vai crescendo. Você cresce doutrinalmente também, mas é nessa comunhão é que você efetivamente vai crescendo. Então a vida cristã, ela está repleta dessas situações. Muitas situações acontecem na nossa vida, e em todas elas o Senhor está falando a mesma coisa para nós: não é possível você viver tal vida. O meu propósito eterno não é só você identificar o que tem que ser feito e procurar fazer. Meu propósito eterno é revelar o meu Filho através de vocês. Eu nunca fui visto por ninguém, usando as minhas palavras, não são canônicas. Eu nunca fui visto por ninguém. Desejei me manifestar à criação, a principados e potestades. Vou dar a eles um testemunho do caráter que eu tenho. Eles vão ver coisas que eles nunca viram em mim, e eu vou usar vocês para que eles vejam isso. Então você viu qual é a nossa participação nesse processo? Nós somos apenas como um cano d'água onde ela passa e flui, não é? Precisamos apenas não estar obstruídos para que ele passe. Então a vida cristã tem um nível muito alto. Mateus, lá no capítulo 5, versículo 48, quando ele fala de perfeição, ele nos estipula o padrão de perfeição: sede vós perfeitos, o quê? Como é perfeito o vosso Pai que está no céu. A perfeição que é vista na igreja é estabelecida pelo padrão: assim como é perfeito o vosso Pai, assim também sede vós perfeitos. Você chega em João e lá fala de unidade. Outra coisa que ninguém pode produzir são frutos.
que aparece na comunhão e na vida da igreja, ou o fruto, singularmente falando. E lá fala o que em João 17, na oração, quando o Senhor está falando com o seu Pai? Ele diz que eles sejam um. Pai, que eles sejam um. Um como? Assim como, Pai, Tu és em mim e eu em Ti, que eles sejam um em nós. Se não houver ligação com a Trindade, não é? E não vier da Trindade essa unidade, não existe outra unidade. Não estamos falando de ecumenismo. Tem gente que acha que juntar as denominações vai dar certo. Pode sair briga e até morte. E não só as denominações, todos nós juntos. Porque essa é uma questão do velho homem. Deus não está juntando coisas dessa forma. A unidade que Ele quer ver na igreja é a unidade que está entre o Pai e o Filho. Amém? E que é vista a nós por meio do seu Espírito. Quando fala de perdoar, lá em Colossenses 3,13, por exemplo, o que diz lá? Assim como Cristo vos perdoou, assim façais vós também. Esse é um modelo de perdão. Você tem que perdoar o seu irmão assim como Cristo te perdoou. Assim como Cristo te perdoou. Vê que vida elevada que nós temos? Aí a gente corre para dizer: Senhor, eu não tenho fé. Eu não tenho fé para perdoar. A gente corre porque é pesado. E ele continua dizendo em vários outros textos, quando ele fala sobre amor, por exemplo, em Efésios capítulo 5. Eita, cana pesada essa que bate nos maridos. Tem misericórdia, Jesus. Essa questão de amar as esposas, amar as mulheres, assim como. Está o padrão. Olha o padrão, Deilton. Assim como Cristo amou a igreja. É assim que você tem que amar a sua esposa. É só isso. Se você acha que pode viver isso, segue em frente, filho. Se você acha que está difícil, cai de joelho e pede graça e misericórdia. Ele vai te usar. Ele vai te dar graça e vai te repartir o que é necessário para que você possa amar a sua esposa. Porque se é um mandamento, obviamente Ele vai dar a condição de fazer. Agora, irmão, não vamos entrar com o humanismo, que não dá para mim e acho que para vocês também não. Ficar forçando o barra para ficar vermelho não vai valer a pena. A palavra é muito clara. A vida que Jesus viveu nessa terra, só Ele pôde viver. Ninguém mais pôde viver. Quando fala em comunhão, João, a mesma coisa lá em 1 João. Ele diz que as nossas mãos tocaram na palavra, aquele que vimos, vimos e ouvimos, e as nossas mãos tocaram nele, na palavra da vida. E fala: isso vos anunciamos, para que tenhais comunhão conosco. Mas nós não somos o centro da comunhão. Ele fala: e a nossa comunhão é com o Pai. Levou lá para a Trindade. É com o Pai e com seu Filho Jesus Cristo. É aquela comunhão da Trindade que passa pelos apóstolos, por aqueles que foram ensinados, que foram trabalhados, que foram regenerados, etc. Por onde começou do início. E eles anunciam aquela palavra e falam: para que tenhais comunhão conosco. E a nossa comunhão é com o Pai e com o seu Filho. Às vezes estamos comendo um belo churrasco, mas não chegamos ainda na comunhão. Comunhão vai além. Então pode parecer que o irmão Rogério está espiritualizando muita coisa, botando a coisa num nível muito alto, e agora ninguém vai poder tocar com o dedo. Melhor do que fazer aquele trabalho, dos judeus com os prosélitos, de encher as costas das pessoas de carga e não conseguir tocar com o dedo. Jesus denunciava isso. Então, irmão, só existe uma forma, uma maneira para que o propósito de Deus seja realmente efetivo. Essa é a palavra. Seja efetivo na vida da igreja. O primeiro item, o primeiro aspecto está relacionado a essa questão relacional. É a questão relacional. Nós ganhamos é dele, irmãos. Quem que nos reparte essas questões são ele. Entenda uma coisa. Deus, Ele não repartiu a vocês apenas mandamentos. Não repartiu a nós apenas mandamentos. Nós já mencionamos essa palavra, essa frase que o Senhor Jesus disse: a palavra que eu vos falo é o quê? Elas são o quê? Espírito e vida. Nós que às vezes pegamos como mandamentos, mas não são só mandamentos. Espírito e vida. Então entenda bem uma coisa: Ele não deu para você um pacote, aí você abre o pacote e você vê o que tem que fazer e procura fazer com fidelidade, e quando você termina de fazer, Ele vai bater palma para você. Essa é a vida do Antigo Testamento, e por isso houve a necessidade do Antigo Testamento vir primeiro, porque Deus precisava mostrar para o homem que não haveria possibilidade nele, de corresponder-se com Deus num nível tão alto de propósito. O Antigo Testamento é dado primeiro por isso. O que o Antigo Testamento vai nos falar de forma resumida? Que não é possível o homem agradar a Deus. Diz que nenhum homem foi justificado pelas obras da lei.
Só o Senhor pôde cumprir toda a lei. E aí, quando Ele veio habitar em nós, essa realidade do Espírito em nós é que nos faz cumprir a lei também. Aquele que cumpriu a lei é aquele que está dentro de nós. Então, claro que nós não estamos nos voltando para a lei mosaica, vendo os ritos, separando isso, separando aquilo, né? E vamos cumprir. Nós não estamos fazendo isso. Mas, irmãos, muitas vezes nós usamos o princípio no qual eles se moviam para fazer isso. E a grande luta do Antigo Testamento era da justiça contra a injustiça. A grande luta do Novo Testamento mudou o regime, a cruz mudou o regime. A cruz de Cristo mudou o regime. Então, no Antigo Testamento, a luta era da justiça contra a injustiça. Né? Tudo que era injusto precisava ser de alguma forma denunciado. Né? Denunciado e disciplinado. Então, se você tirou um olho do seu irmão, também você vai perder. Era dessa forma, justiça contra a injustiça. O Novo Testamento é a luta da justiça contra a justiça. É a luta da justiça de Deus contra a justiça do homem. Deus precisa estabelecer o seu trabalho, a sua obra, né? O seu propósito eterno na criação e tem dificuldades nesse aspecto. Qual aspecto? Porque a criação de Deus, o novo homem, ainda assim, por assim dizer, a igreja ainda tem dificuldade de entender o que precisa prevalecer na casa de Deus é a justiça de Deus em Cristo Jesus, não a justiça própria, não a justiça. Bom, irmãos, e a irmã Jenny Guion falava isso com muita propriedade. Ela dizia que muitos de nós iríamos realmente descer ao túmulo cheios de justiça própria, cheios de amor próprio. Isso é uma coisa terrível. Está na carne, é inerente ao homem. O homem nasce com isso. Não é concebível a mente humana receber um benefício e não dar nada em troca. Ele não concebe isso, né? Ele sempre se sente no direito e na obrigação de entregar alguma coisa em troca. Por isso que Davi dizia: que darei eu por tantos benefícios que tem me dado o Senhor? Eu tenho que dar alguma coisa, porque olha quanta coisa. Vou fazer uma casa. Vai fazer, vou te dar as medidas, hein? O céu é o meu trono e a terra é o estrado dos meus pés. Obviamente que Davi não iria fazer casa, porque isso ia pertencer a Salomão. Mas vou te dar as medidas, fica bem encaixado nesse entendimento. Não é que a gente quer dar alguma coisa e, bom, vou fazer um castelo de ouro, tudo de ouro, 24, hein? Vou fazer do melhor ouro que tiver por aí, vou cravejar de pedra, etc. Porque para Deus você quer fazer a melhor coisa. Mas as medidas dele não cabem dentro daquilo que você está querendo dar a ele. Então, como precisamos de visão clara, irmãos, do propósito de Deus, daquilo que Deus está fazendo conosco, não é? Então, a vida cristã, voltando nesse ponto, a vida cristã não é possível ser vivida na terra. A dificuldade que nós temos é insistir muitas vezes em viver uma vida que não é possível. Irmão, então qual é a chave? Qual é a senha? Irmãos, entendo que a chave, ou modernamente falando a senha, é a presença de Javé. É nos voltarmos para Ele individualmente, nos voltarmos como família. Se você tem um problema na sua família, o que você vai fazer disso? Se ele já saiu da sua mão, o que você vai fazer com isso? Aí você senta com a sua família, olha aqui que está escrito aqui, ó. Está escrito assim, assim. Não estou em detrimento das escrituras não, irmão, defendo isso aqui, hein? O que eu estou querendo dizer é o seguinte, é que toda as escrituras têm sempre um alvo e um objetivo, nos levar para a presença dele. E às vezes nós ficamos com os princípios, mas sem a presença. Então não há efetividade. Mas, irmãos, as coisas vão apertando, queira de uma forma ou de outra, queira pelo nosso entendimento ou pelo nosso bem. Deus, como nos ama, Ele vai nos conduzir para esse caminho que é Ele mesmo. Ele vai nos conduzir, não tem jeito. Sabe por quê? Porque Ele não tem como, falo isso colocando entre aspas, Ele não tem como edificar a igreja dele sem que ela esteja na presença dele, sem que ela esteja com ele, sem que ela esteja como aquela mulher contemplando a ele, olhando para ele, para ser transformada por ele. Então essa é a maneira, essa é a forma que Deus tem. Amém? Se formos existe uma experiência no capítulo 5 de Lucas, e eu gostaria de aprofundar um pouquinho mais esse compartilhar, tocar um pouquinho mais à frente sobre essa questão da edificação, essa questão do terceiro espetáculo. Irmãos, eu não sei se para você
e mesmo para mim, eu não sei o quanto o nosso coração foi ganho para essa realidade que é a edificação da casa de Deus, para a importância que tem isso. Eu sinceramente não sei o quanto você ganhou disso, o quanto eu mesmo ganhei disso. Eu sei que é importante, mas penso que ainda preciso ser mais ganho, sabe, sobre essa esfera de importância que é a edificação da casa. Nós colocamos como terceiro espetáculo, porque Deus não pode dar a partir da casa. Deus não pode dar um testemunho. Se o testemunho que Ele quer dar é a partir de uma casa, a primeira coisa que Ele precisa fazer nessa casa é encher ela. Aqui está um copo com água. Se você quer ver a experiência desse copo transbordar, o que é necessário fazer? Encher ele de quê? De água. Isso é lógico, não é? Chega a ser lógico. Então é exatamente isso que Deus está fazendo. Ele não tem um copo vazio. Ele tem um vaso vazio, sim. Digamos que quando aparece Adão, aparece como um vaso vazio, não é? Para fazer uma boa escolha, para tomar a vida em forma de alimento quando tocasse na árvore da vida. Ele fez uma outra escolha. Mas novamente essas duas árvores estão diante de nós. Misticamente estão diante de nós, para fazermos novamente escolhas. E qual é a nossa escolha? Você vai seguir aquele caminho das coisas que estão certas e das coisas que estão erradas? Será que é esse o caminho da vida cristã que Deus deixou para nós? Olha, tem duas árvores diante de você, assim como estava diante de Adão, né? Antes da queda, vocês ficaram depois da queda, mas o filho já foi dado e esse problema já foi resolvido. Estou me referindo agora sobre edificação. Estou me referindo agora à questão da edificação da igreja, né? Então, para que esse vaso seja cheio, não é? Para que esse vaso seja cheio, a nossa escolha precisa ser adequada. Mas às vezes nós erramos a árvore da vida e começamos a viver um evangelho em cima daquilo que é certo e do que é errado. O que é isso? Aceitamos e recebemos tudo que é bom, tudo que é direitinho e que é politicamente correto, e procuramos rejeitar as coisas equivocadas. Não podemos xingar palavrão, não podemos fumar cigarro, não podemos beber, não podemos tal, e fazemos uma série de exigências que são inclusive reais e bíblicas. Mas chamamos isso de cristianismo. Esse é todo o problema. Se você fizesse isso e chamasse de catolicismo, de budismo, de hinduísmo, eu fecharia com esse pensamento. Mas isso não é cristianismo. Isso não é cristianismo. Cristianismo é Cristo vivendo em nós. Cristianismo é Cristo vivendo em nós. E para que Cristo viva em nós, precisamos ser encontrados nele. Então temos que fazer a escolha certa agora, irmão. Não vá atrás da sua justiça própria. Não conceba a ideia de que você pode fazer as coisas. Você pode fazer coisas relacionadas, inclusive você tem uma alma com vontade, com emoção, com sentimento. Você pode fazer as coisas relacionadas ao mundo físico, né? Você pode andar, você pode correr. Agora vou jantar? Não vou jantar agora, vou jantar mais tarde um pouco. Essas questões estão diante de você. Me refiro às questões mais essenciais da vida, relacionadas à questão da edificação para a manifestação do mistério que em todo o tempo esteve oculto em Deus, que tudo criou. E que agora pela igreja, essa manifestação acontece. Então, à medida que escolhemos a árvore da vida, de nos tocar e sermos tocados por ela, de nos alimentarmos dele, na presença dele, ainda começando, irmãos, isso na forma mais rudimentar. Não estamos falando aqui de questões super espirituais que ninguém pode conseguir tocar com o dedo. Não, irmãos, na nossa intimidade, irmãos, nós precisamos separar esse tempo que eu não estipulo para ninguém, mas nós juntos, cada um de nós, sabe, com essa consciência diante do Senhor, que a nossa vida cristã é Cristo, é uma pessoa, e isso é relacionável. Nós precisamos separar o nosso tempo, qualquer que seja, não sei se o seu é 5 minutos ou se é 10 horas, não quero entrar nisso. Mas queria chamar sua atenção essa noite para isso. Você não vai conseguir alcançar o propósito de Deus se você não estiver com Ele. É Ele, irmãos, a fonte que nos leva nesse caminho da verdade até a vida. É Ele. Amém? Então estamos sendo enfáticos aqui e até repetitivos, porque não tem nenhuma intenção de dar 12 princípios para um casamento feliz, 15 maneiras de tornar a vida espiritual correta. Irmãos, isso não vai funcionar.
que vai funcionar vai ser nós estarmos com Ele e deixar que Ele conduza a nossa vida. Nós temos agora as Escrituras vão ter muito sentido para nós, porque quando Ele nos falar, né, Ele vai estar nos falando daquilo que muitos já vimos, outras coisas que vamos precisar ver, conectadas a outras coisas que não vimos. Falar: Senhor, quanta coisa, eu não observava nada disso. Irmão, nossa vida vai mudar 180 graus, ela vai tomar um outro direcionamento. Não é pela insistência da pregação da palavra que nós vamos ser glorificados lá no futuro, no sentido das nossas obras. Não vamos ser galardoados por ouvir muito a palavra, não é isso não. É o quanto o vaso pôde ter sido cheio. O galardão é resultado disso aqui, não é? No aspecto e na questão da obra. Então, quando você olha Lucas capítulo 5, você encontra uma experiência, ainda que não é exegética, né? Até mais filosófica, mas vamos colocar assim, que de uma forma analógica, nós podemos ver que aquela experiência de Pedro com Jesus, ela é singular nisso que nós estamos falando aqui. A primeira experiência é que eles aparecem num barco no lago de Genezaré, não é? E diz que aí bem próximo tem uns pescadores e eles estão mexendo nas redes. E diz que a multidão oprimia o Senhor, apertava o Senhor, porque queria ouvir o que ele tinha a dizer. Nesse primeiro ponto dessa analogia, nós entendemos que essa é a parte da vida mais rasa no aspecto da questão da vida cristã. Essa é a vida mais rasa que nós encontramos. Ouvir a palavra à beira de um lago. A gente é de uma região de lago, a gente sabe que à beira de lago só tem espuma, não é? Bate onda, só tem espuma. Espuma parece aquele grande volume, daqui a pouco vai embora aquilo que parecia ser real, não é? E aí também nesse quadro tem pessoas mexendo com rede, que é meio problemas, coisas que envolvem, não é? E aí aparece uma segunda instância, desenhado nesse quadro, aparece uma segunda instância da profundidade da vida cristã, quando o Senhor Jesus pede para Pedro afastar o barco para a arrebentação, para que ele pudesse falar do barco. As pessoas se espremem aí para poder falar e também, quem sabe, receber algum pão que vai sair dessa comunhão, né? E aí quando ele começa a falar, o texto já disse, né? Que quando ele começa a falar, ele começa a ensinar. A palavra ali é ensino, é didaquê. E aí nós vamos entender que numa segunda instância, a palavra não é só falada e ouvida, mas é ensinada, e existe um princípio no ensino. Você só ensina quando alguém aprende. Então, naquela vida um pouquinho mais profunda do que a beira do lago, o Senhor não só falava a sua palavra, o Senhor ensinava. O problema não estava com ele, nem na sua doutrina, nós sabemos, mas na disposição daquelas pessoas, uma nas beiras do lago, né? Aquela coisa sem compromisso, né? Com aquilo que está ouvindo, enfim. Depois, numa segunda instância, o verbo muda para ensinar, diz que ele ensinava. E depois, numa terceira instância, algo maravilhoso acontece, quando ele pede para Pedro levar o barco para alto mar. E quando Pedro leva o barco para alto mar, nosso irmão estava lembrando nessa manhã as coisas que aconteceram por lá. Do que aconteceu por lá, algo glorioso apareceu como resultado, e é isso que eu enfatizo sempre como obra. A obra do homem é o resultado da sua relação com Deus. Essa é a obra. Porque a obra que temos a fazer é a obra que nós nunca vimos antes. A obra que você tem a fazer no corpo de Cristo é uma obra que você nunca viu antes. Sabe por quê? Porque você está num novo homem. Você era um velho homem. E aí, por causa de Cristo, você se tornou, Ele te colocou no novo. Sabe o que é o novo? O novo é um caminho que você nunca andou antes. Não adianta você colocar sua malandragem, ou os meus truques. Eu tenho um truque aqui, eu sei como faz aqui. Não adianta. É um caminho novo que você nunca viu, você vai ter que ser conduzido por esse caminho. Então Pedro agora com Jesus vai para uma terceira instância. E no mar alto ele tem uma experiência com o Senhor, que vocês bem conhecem. Aquela questão daquela grande quantidade de peixe. Nesse momento, no alto mar, na relação mais profunda de Pedro com o Senhor, não na beira do lago, e não na arrebentação ensinando, mas naquela experiência mais profunda com o Senhor. Uma coisa parece também interessante aqui, antes desse ponto, é que uma palavra é uma palavra dada à multidão na beira do lago,
E na forma de ensino também ela é dada à multidão. Mas na experiência ela não é dada à multidão. Ela é dada a você individualmente. O Senhor quer falar-nos face a face. O Senhor quer falar-nos com cada um de nós. O Senhor quer nos edificar individualmente, para que haja um coletivo realmente edificado. Então, lá na profundidade do mar alto, é quando o Senhor libera a palavra para Pedro. É quando o Pedro tem muitas experiências maravilhosas ali, mas vamos destoar do nosso tema. Mas quando Pedro vê tudo aquilo acontecer, acontece também, depois dessa experiência, um resultado. Lembra qual é o resultado? Pedro vai usar a palavra Kyrios. Ele fala: Senhor, afasta-te de mim, porque eu sou um pecador. Pedro recebeu duas grandes revelações. E aqui está a ênfase também do nosso ensino, irmãos. Não é? Esse é o lugar onde somos revelados de quem Ele é. E esse também é o lugar que nós somos revelados quem nós somos. Essas são as duas principais colunas na questão do conhecimento de Deus. Alguém que diz que conhece a Deus, mas não conhece a si, não conhece a Deus como convém. Quando você tem o conhecimento de Deus, é como uma luz que brilha sobre você. Você vai ver quem você é, não é? E você imediatamente você vai observar que acontece uma coisa impressionante nessa questão da vida ascensional, na relação da edificação da casa. Você conhece um pouco do Senhor, e o Senhor mostra um pouquinho de quem é você, e você se espanta. E aquelas partes que foram reveladas de você, aquelas partes terríveis, que você achava que era a última bolacha do biscoito, ou era a última Coca-Cola do deserto, você agora vai ver que aquilo é terrível, e você não vai querer nem olhar mais para aquilo. Então você agora vai querer um pouquinho mais do Senhor, porque você sabe que se você tiver um pouquinho mais dele, novamente você vai ter mais um pouquinho de você mesmo. E nessa caminhada um vai diminuindo e o outro vai crescendo. Essa foi a revelação que ele recebeu no mar alto. Senhor, afasta-te de mim, Senhor, porque eu sou um pecador. Que revelação, irmãos. Pedro teve grandes revelações, nosso irmão também nos lembrava de manhã, ainda que depois aconteceram muitas coisas ainda depois. Pedro ainda teve que ser advertido até por Paulo, que aparece lá na frente, muitos anos depois. Mas ele nos ensina muitas lições, né? Então, mais uma vez, vai ficando claro para nós que essa experiência, ela vai ascensionando, o Senhor vai nos levando, e chegando no momento onde as coisas começam a acontecer. E no final dessa experiência entre Jesus e Pedro, o Senhor fala algo maravilhoso para Pedro. Ele diz para Pedro que agora em diante, vocês lembram dessa passagem? Agora em diante, Pedro, de agora em diante, não é lá na beira do lago, não é mesmo na arrebentação, é nessa experiência quando nós estamos aqui sozinhos, que você viu quem você é e você viu quem eu sou, com outras palavras, né? De agora em diante. Agora Pedro vai começar a trabalhar. Você vê a ênfase como tem que ser colocada? A pessoa sempre precede a obra. Deus não pede uma obra de Pedro, Deus quer o próprio Pedro. E se ele ganha Pedro, o resultado do ganhar de Pedro é a obra de Deus. Amém, irmãos? E também conosco não é diferente. Vai ser sempre assim. Sabe o que o Senhor está fazendo conosco? Ele está nos livrando do humanismo. E à medida que o humanismo vai saindo, algo mais de Cristo vai sendo formado em nós. A nossa experiência, aqui tem irmãos mais velhos que poderiam dar esse testemunho melhor do que eu. A nossa experiência na vida é uma só, irmão. Ela é diversa, mas ela ao mesmo tempo é una. Qual é a experiência? O Senhor sempre vai nos permitindo nós nos decepcionarmos conosco mesmo. Essa é a experiência, não tem outra. Você vai fora e faz, ai meu Deus, errei. Volta para ele. Daqui a pouco vai falar, deve ter sido uma casquinha de banana. Jogaram aí, um crente descuidado jogou uma casca no chão, escorreguei. Não, filho, não jogaram casca de banana não. Deixa a experiência intensificar, que você vai ver que a casca de banana está dentro de você e que te faz escorregar toda hora que você se perde dele, está aí a casca de banana como princípio na sua natureza e na minha. Então nós vamos viver nessa terra até a segunda vinda do nosso Senhor, confiando somente nele. É essa experiência mais profunda que o Filho de Deus está nos dando. Ou você confia em mim, ou você vai cair vezes após vezes após vezes. Não adianta você dizer que é profeta, que é apóstolo, você não é nada, você é um Zé Ninguém, você é um Simão Barjonas. Agora o que está em ti é glorioso, né?
Você é como aquele grande rato no deserto. Procura me compreender, irmão, sem agredir ninguém. Porque aquele tabernáculo, a última coberta era de pele de texugos, e texugo é um rato. Texugo não é um peixe, não, é um rato. Já vi fotos dele, inclusive. É um rato no deserto. E aquela última pele era coberta, o tabernáculo era coberto por aquela pele de texugo. Então, se você olhar de longe, o que você vê no deserto? Um rato. Pode ser que nesse processo, né, o que a gente olhe, as pessoas olhem e só vejam um rato. Assim também como naquelas janelas do templo, que por dentro elas eram grandes, elas eram abertas, e para fora elas iam fechando e eram bem fechadinhas, assim. Então quem está dentro do templo, olha lá para fora, tem visão. Eu trabalho com microscópio. Você não precisa, na ótica, você precisa de uma coisinha mínima, micro, de luz num ponto, você vê células, coisas que você não imagina. Então você está dentro do templo, você olha para fora, você consegue ver tudo fora. Mas quem está lá fora do templo e olha para dentro, não consegue ver nada, porque é pequena a visão. A visão é ampla de quem está dentro, de quem está fora não consegue ver nada. Nós estamos num período de carnaval, e alguém deve estar falando aí, não sei se naquela janela ou aonde, nessa casa ou na outra, olha para cá e vê só aquele furinho, não consegue ver o que está acontecendo aqui. Esses loucos, um carnavalzão desse bonito rolando aí fora, e estão eles aí reunidos cantando para quem, não sei. Sabe o que é isso? É aquela visãozinha pequena que não consegue enxergar o que deve estar fazendo aí dentro. Não tem ideia. Mas você está aqui de fora e você está discernindo o que está lá. Você está aqui de dentro e você está vendo o que está acontecendo lá fora. E aquele grande rato, né? Que por fora parece um grande rato, mas por dentro, e dentro efetivamente habita o Deus da glória. A arca do tesouro está dentro do lugar santíssimo. A arca do pacto, representando o Filho de Deus. Então tem a aparência de que não é muita coisa, mas por dentro habita o Deus da glória. Esses dois princípios sempre vai caminhar conosco, irmãos, na vida cristã. Sempre o Senhor vai nos mostrar Ele e vai nos mostrar nós mesmos. Nos mostra Ele primeiro, porque senão a gente se esconde, e depois nos mostra Ele. Temos mais 10 minutinhos para 1 hora, então vamos a Gênesis capítulo 1. Vamos comigo, vamos ler aquele precioso texto de Gênesis capítulo 1, versículo 26. E disse Deus, versículo 26, façamos o homem a nossa imagem conforme a nossa semelhança, e domine sobre o gado e sobre toda a terra, e sobre todo réptil que se move sobre a terra. Esse texto para mim é um dos textos mais importantes do Antigo Testamento. Ele jorra a luz no propósito eterno de Deus e mostra o motivo pelo qual o homem foi criado. O propósito de Deus só nesse texto, você já pode ver todo o propósito, o trabalhar, o desenrolar, o desenvolver, o início, meio e fim do trabalhar de Deus. Claro que depois outros textos vão esclarecer, vão dar mais detalhes, mas esse texto é muito importante, porque além do aspecto que nós estamos falando da manifestação da Trindade, tem um aspecto do reino que já é encontrado aqui. Ele diz que nos deu imagem para que pudéssemos dominar. Ele já sabia que o que se tratava, a guerra seria duríssima. E aqui nós vamos entrar nesse aspecto tão importante da casa. Muitos de nós temos consciência que Deus realmente quer edificar a sua casa. Pode ser que talvez para alguns de nós nos falte a experiência, o entendimento que a edificação dessa casa, ela acontece debaixo de guerra, debaixo de luta. Irmãos, Deus não colocou o homem sozinho na terra. Claro que ele era sozinho como homem, como natureza humana, mas imediatamente você observa que há a presença de uma serpente. Quando Deus dá a imagem, tem um aspecto de revelação de Deus, esse é um lado, mas também tem um outro. Deus quer tratar com o seu inimigo. O inimigo de Deus já havia caído, a terça parte do céu já havia o seguido, não é? E ele vem para os ares, e agora ele quer entrar na natureza humana, e Adão precisa resisti-lo, porque note bem que o texto,
Diz, façamos o homem a nossa imagem e semelhança, e diz assim, e domine. Por que ele tem que dominar? Por qual motivo teria que o homem dominar? Se ele é o primeiro habitante da terra, né, juntamente com a sua esposa, por que ele tem que dominar? Porque já existem áreas, não é, de oposição a Deus. Então, o aspecto da edificação da igreja, irmãos, também tem um aspecto, está relacionado ao inimigo de Deus que precisa ser tratado pela criação. Claro que houve o tratamento na cruz de Cristo. É Ele que nos dá a condição, porque nós como homens, ainda que coletivo, não teríamos condição de lutar contra um querubim. Não teríamos nenhuma condição. Então Ele precisa nos dar uma condição para isso. E a condição é a sua própria imagem. Então Ele nos edifica nessa imagem. É a história do Novo Testamento. Não é porque Adão perdeu essa imagem no pecado. Ele vendeu a sua natureza. Né? Então o Senhor não pôde dar prosseguimento a esse trabalho. Ele teve agora que ter que fazer um trabalho no seu filho. Isso fica claro. Mas entenda bem, essa palavra domínio, ela continua diante de nós. E por isso o processo de edificação ele é tão difícil. Irmão, não desmaie no processo de edificação, compreenda o que está acontecendo. Irmão, não tem jeito. A gente fala com os irmãos, a gente anuncia, os irmãos não vão, a gente marca a reunião. Irmão, é assim, é com luta, é com batalha. Não estou dizendo é assim no sentido de confirmar. Dentro da anormalidade que se vive, porque estamos num processo de edificação, né? O que temos que fazer é arregaçar nossas mangas para o serviço. Porque se já estávamos no Santíssimo, de alguma forma vamos ser colocados como aquele sumo sacerdote para sair de lá para o ato exterior. Não é? Nós vamos ter que servir com aquelas pedras que foram lavradas por Deus em nós, na intimidade. Agora vamos ter que servir, vamos ter que arregaçar nossas mãos. Nós não entendemos muitas vezes o processo de edificação. A gente vê os irmãos reclamando de coisas que são assim. Elas são assim, irmãos. Elas não vão mudar. Elas só vão mudar quando Cristo for saturado em nós. À medida que Ele vai sendo formado, é que essas coisas vão sendo deixadas. Não adianta você querer puxar alguém pela orelha, você vai arrumar um problema, você vai arrumar um inimigo até. O Senhor é que precisa formar paciência, que é Cristo em nós, para que possamos exercer essa paciência com os nossos irmãos, aguardar o tempo, não querer dominar ninguém, não querer conduzir ninguém pelos braços. Não funciona, irmãos. Se Cristo não ser formado nele, você vai sentir dores de parto como Paulo sentia. Paulo não falou, bom, já que vocês são rebeldes, eu vou aí, vou acabar, vou arriar o machado, o cajado aí, eu vou fazer um negócio aí. Não, Paulo sofria dores de parto até que Cristo fosse formado, meus irmãos. Porque quando você fala de edificação, você está falando de guerra. Essa edificação, ela não tem cunho, o principal aspecto dessa edificação é para expressar o Filho de Deus. Mas o Filho de Deus sendo expressado tem diversos aspectos que aparecem importantes aqui. Um deles é Cristo tratando, né, no seu corpo, através do seu corpo, com o inimigo. Então o inimigo não vai querer deixar barato esse negócio de edificação. Ele vai se opor de todas as formas. Vocês vão ver os livros da restauração e você está lá, você vê lá o que acontece. Toda hora tem um inimigo para de alguma forma fazer parar a obra de Deus. É sempre assim. Amém, irmão? Entendemos isso? É importante entender isso, irmão, nesse processo de edificação. Senão você vai ficar culpando um, culpando o outro. Entenda uma coisa. Se você viu a situação dele, né? Uma coisa é você ver a dificuldade de alguém, outra coisa é você resolver o problema dele. Ver os problemas todo mundo consegue ver. Agora, dar a solução dele, esse é o grande desafio nosso, né? Então, se as coisas estão difíceis, elas são difíceis porque o processo é assim. O Espírito Santo está lavrando, irmão, a nós como pedras preciosas. E você sabe que vamos precisar de pressão, vamos precisar de tempo e vamos precisar de temperatura. Pressão, tempo e temperatura. Não é assim? De barro a pedra e de pedra a pedra preciosa. Não é assim? Pressão, tempo e fogo. Não é? É nesse processo em que nós estamos. Então, como nós estamos nesse processo, o Senhor provê duas coisas objetivamente para nós.
Se você está em guerra, você precisa de duas coisas. Não é? Estamos em guerra? Creio que nós estamos em guerra? Sim ou não? Estamos em guerra, irmãos. Né? Uns entendem, até é mencionado, né, uma criança que nasce lá pela década, nasceu lá em 46, 44, 46, lá na Segunda Guerra, só houve bomba para tudo que é lado. Houve bomba, mas só pensa em peito. Não entenderam, né? Houve bomba, mas só pensa em peito. Porque menino, houve barulho, mas sei lá que barulho é esse, eu quero é mamar. Mas à medida que vai mamando, vai crescendo, vai mamando, vai crescendo. E à medida que vai crescendo, vai começar a entender que esse barulho são bombas. E se é bomba, nós estamos em guerra. E se é bomba, não está atacando só na casa do vizinho. Pode cair aqui mesmo, em cima da minha cabeça, no meu telhado. Na medida que você vai crescendo, é que você vai compreendendo isso. Mas se nós somos ainda crianças, ninhos, né? Meninos, ouvimos o barulho, mas nós só queremos aquela coisa, que nós sempre estamos, de alguma forma, identificados. Então o Senhor provê duas questões que são importantes para nós entender. Vou terminando, irmãos. A primeira é a provisão. Numa guerra, Deus precisa, Ele é o Javé Sabaote, né? É o Jeová dos Exércitos. Isso é um livrinho pequenininho, que é Ageu, ele aparece 14 vezes como Javé Sabaote. Sabe por quê? Porque ali fala de guerra, eles estão em guerra, eles estão em edificação. Começaram a cansar, né? Começaram a parar. Os mais jovens falam assim: rapaz, aquele tempo daquela glória, você acha que a gente vai conseguir fazer da mesma forma? E começa a opressão daqui, né? E fala: vamos fazer o seguinte, vamos construir nossa casa, vamos deixar esse negócio para lá. Começaram a edificar a casa deles e largaram a casa de Deus. Deus usa o profeta e pede para que eles subam para o monte. Você viu o princípio? Porque para edificar, nesse princípio, né, ele precisa subir o monte, trazer madeira, edificar a casa, aquilo que havíamos mencionado. Então, quando o profeta é usado, né, a primeira coisa que Ageu fala, né, é que eles deveriam subir ao monte. E lá a palavra Javé Sabaote aparece 14 vezes, um livrinho pequenininho. Sabe por quê? Porque eles estão em guerra. E se eles estão em guerra, eles precisam de um general de guerra. Então o Senhor se apresenta a ele como esse general de guerra. E assim também o Senhor apresenta a nós. Estamos em guerra, irmãos? Estamos. Mas temos um general de guerra? Ou não temos? Ou vamos contar com quem? Temos um general. Se estamos em guerra, temos que saber com quem contar. Então precisamos contar com o nosso Senhor. Então vamos contar com Ele, contamos com Ele. Amém. Mas na guerra você precisa de duas coisas. E Deus sabe disso. E Ele dá essas duas coisas para edificação em meia guerra. Irmãos, estamos sendo edificados debaixo das narinas do dragão. Às vezes você sente até o calor do fogo. A pressão é terrível. Porque é assim, nós estamos sendo edificados. E às vezes você acha até que não vai dar certo, mas vai dar certo. Deus já mostrou isso pronto há 21 séculos atrás. Já mostrou pronto a maquete, né? Então o que acontece? Duas coisas são necessárias: provisão. Na guerra, se você vai à guerra, você precisa de provisão. E você precisa também de quê? De armas, de material bélico. Isso é provisão. E a outra coisa que você precisa é entender que em toda guerra existem baixas. Ninguém pode ir a uma guerra achar que ele sozinho. A gente não está vendo o filme de Arnold Schwarzenegger, que com uma metralhadora ele acaba com um exército. Toda guerra que a gente vai, né, morre gente de um lado e morre gente do outro. Então Deus dá à igreja provisão, precisa dar a ela a provisão necessária, o material bélico necessário, armas que não são carnais, mas poderosas em Deus para a destruição das fortalezas. Ele dá essa arma para a igreja, mas ele também precisa da igreja de uma outra questão importante, que faz um equilíbrio aqui. E essa outra questão importante é o preço da guerra. Toda guerra existem baixas. Sabe o que isso nos fala, irmãos? Da cruz. Quando nós vamos ao monte da presença santa de Deus, provavelmente a forma de Deus nos usar é falando aquilo que nós precisamos ouvir.
Não só a sua presença, mas ele começa, você vai ver em muitos testemunhos que todos aqueles que tiveram na sua presença, em algum momento começaram a ouvir o Senhor falar. A igreja é edificada naquilo que o Senhor fala. E quando o Senhor abre a sua boca, o que ele fala é aquilo que é próprio do seu Filho. Então nós colocaríamos essa provisão para a guerra como uma palavra chamada o Evangelho. Por que o Evangelho? Porque o Evangelho é tudo que diz respeito à pessoa, à obra e os ensinamentos do nosso Senhor. E Ele é a pessoa que representa o Pai. Então toda a obra que foi feita nele, toda a obra de Deus que descansa dele, agora está à disposição do corpo dele, do corpo de Cristo. E é essa provisão que nós ganhamos, que nós recebemos. E quando você vai à presença santa, do Monte Santo de Deus, você vai ouvir coisas relacionadas ao Evangelho. É isso que Paulo nos ensina no capítulo 3. Quando ele fala que o mistério que estava oculto, agora é dado à vista, é revelado pelo anúncio do Evangelho. Por isso que ele fala: a mim, o mínimo de todos os santos, me foi dada esta graça de anunciar. Você vê? Ele está anunciando, de anunciar por meio do Evangelho. Olha a ferramenta que ele está utilizando para manifestar o mistério oculto. O Evangelho. Por meio do Evangelho, o quê? O que é o conteúdo? Qual é o conteúdo do Evangelho? As riquezas, ou as insondáveis, em outra tradução, as insondáveis riquezas de Cristo. Esse é o Evangelho. É isso que tem que ser anunciado. De forma mais fundamental. Agora, nós temos dois aspectos relacionados ao Evangelho, que é a provisão de Deus para a igreja. Esse primeiro aspecto, como armamento bélico para a guerra. Nesse aspecto de Deus se revelar, tratando através do seu corpo com o seu inimigo. Esse aspecto, existem outros. Nesse aspecto, o Evangelho tem um aspecto literal que você precisa ler e compreender, que são as Escrituras. Você não pode ir para a presença de Deus. Deus não é só sobrenatural, Ele também é divino. Tem pessoas que têm experiências sobrenaturais, mas não divinas. Então a maneira de se guardar equilibradamente, a maneira de se entregar a Deus totalmente, mas como Ele te deu consciência de que quando é Ele e quando não é Ele, Ele te dá as próprias Escrituras. Quando você vai ao Evangelho das Escrituras Sagradas, então você tem um aspecto literário que te dá segurança para você se relacionar com o Deus do Evangelho. Às vezes as pessoas trancam-se num quarto escuro e saem com umas ideias estranhas de lá. E nós não podemos dizer isso que é o Evangelho. Então nós temos o aspecto literário e temos o aspecto experimental. Então o que Deus vai nos falar se estivermos na presença dEle, irmão? Certamente o Espírito Santo vai nos falar acerca do seu Filho. Ele vai nos falar da sua pessoa, Ele vai nos falar da sua obra, Ele vai nos formar nisso que Ele vai estar falando conosco. Moisés estava lá no monte com Deus naquele tempo, e depois que passou muito tempo, disse assim: disse o Senhor a Moisés: fala aos filhos de Israel que me tragam uma oferta alçada, e todo homem cujo coração se mover. O Senhor começa a falar, começa a dar direcionamento. Disse o Senhor a Moisés. Depois você chega no capítulo 35 do mesmo livro de Gênesis. Agora é Moisés falando para o povo aquilo que ele ouviu o Senhor falar para ele. E o que Moisés estava envolvido? No mistério de Cristo. O tabernáculo é uma figura do mistério de Cristo, da formação de Cristo na igreja. Se você começar a estudar o tabernáculo, você vai ver o cabeça e o corpo. É o Evangelho do Antigo Testamento. E quando você chega no Novo, isso tem ainda mais realidade. Ainda mais realidade. O Senhor sempre, irmãos, parece estar muito interessado a te falar de Jesus. Ele te falou de Jesus na sua conversão, mas Ele sabe que na sobreedificação Ele precisa continuar te falando de quem é o seu Filho, de quem é Jesus. Amém? Não temos tempo para entrar em tantos detalhes sobre isso, mas ponha isso no teu coração, irmãos. Considere diante do Senhor. Você e eu, se formos edificados corretamente, precisamos ouvir o que o Senhor tem a nos dizer. E para que isso aconteça, só na sua presença. Ele quer repartir o seu coração com seus amigos, não com seus servos, com seus amigos. Aqueles que o coração também estão de alguma forma inflamados pelo seu propósito.
Nós não vamos estar com o coração inflamado no ato exterior pelo propósito de Deus. É na presença dele que nós vamos tomando consciência do quanto é importante o propósito dele e de quanto é também importante a nossa participação nisso. Amém, irmãos? Nós vamos entendendo a presença dele. E aí, quando na presença dele estamos, começamos a ouvir o que ele tem a nos dizer. E ele sempre fala do seu filho. Ele vai falar da obra, ele vai falar o que ele te deu. Ele falou: Senhor, eu pensei que eu tinha só a vida eterna. Você tem mais, você tem muito mais do que a vida eterna. Tem provisões que você não mais. Fica aqui, vou te falar. Não é? O Senhor tem sempre algo a nos falar acerca do seu filho, na literatura e na experiência. Esse é o material bélico que a igreja tem. Amém? Esse é o material bélico. Qual é a força que você tem contra o seu inimigo? Aquilo que Cristo deu para você no seu viver, na sua cruz, na sua morte, ressurreição e ascensão. É nisso aí, irmão. É isso aí que o inimigo não tem como chegar perto. É nisso que ele é derrotado. Sabe por quê? Porque a igreja não vai vencer. Ela tem dentro dela um vencedor. Alguém que já venceu. E é nesse material que nós somos edificados. Esse é o conteúdo da igreja. É um campeão, o nosso campeão. Senão vamos fazer força para vencer. Sai fora disso. Sai fora de fazer força e ficar vermelho. Crê no Filho de Deus que te foi dado integralmente. Te foi dado integralmente. Não tem nada fora para você. Mas aqui eu vou ficar descoberto. Você está totalmente coberto por Ele. Você precisa conhecer o que Ele tem para te dar. E aí, ao conhecer pela ministração do que o Senhor mesmo fala com você, você pode dizer: amém, Senhor, amém. Senhor, o Senhor me deu isso? Uma vez vi o irmão Gino falar que às vezes a gente está com $10 mil no bolso e estamos dizendo para todo mundo que estamos duro. Imagina isso. $10 mil no bolso está duro. Você pega um ônibus, não tem, porque não tem dinheiro. Está com 10 mil no bolso. A igreja é assim. É rica, essencialmente rica, pelo Deus Trino que habita nela, mas não tem consciência dessa riqueza. Por isso ela precisa ir para diante dele, para ele falar para ela o que ele, pelo seu amor, tem dado a ela. E ele forma ela nisso que ele está falando para ela. Ela vai tomando consciência, ela vai dizendo: amém, Senhor, é meu mesmo? É. Lembra da terra que tinha que pôr o pé? A terra é sua, põe o pé, filho. Ó, vou pôr. Põe. Olha, põe o pé. E quando você põe o pé, a terra é sua. Atitude de fé por aquilo que já te foi dado. Não é que você põe o pé e foi uma mágica. Não, foi dada a terra. Agora você pode pôr o pé. Não podia pôr o pé antes. Se botasse o pé, alguém arrancava a sua perna. Agora você pode pôr o pé, que o Senhor já te deu. E essa é a provisão de Deus. A outra parte vai ficar para outra vez se nós nos encontrarmos, que seria uma parte longa, mas a questão, só considerando rapidamente, a questão da cruz, irmãos, como é importante para nós. Às vezes nós recebemos muitas profecias chamadas de bênção, mas normalmente nós nunca vimos essas profecias, as profecias da cruz identificado como bênção. Profecia para a gente da cruz sempre parece ou faz lembrar de maldição, mas a cruz é algo muito abençoador, porque se temos a provisão, o lugar, essa provisão é a revelação de Deus, e essa revelação vai precisar ocupar um lugar na sua vida e na minha vida, e a maneira dela ocupar esse lugar é desocupando um lugar que está usurpando o lugar dela. A revelação sempre vai ter que entrar num espaço vazio. Então sabe o que é a cruz? A cruz é um princípio para nos fazer cair de nós mesmos. É aquilo que aconteceu em Mateus 16. Jesus dá aparece aquelas 4 grandes revelações que governam todo o Novo Testamento, que é Cristo, a cruz, Cristo, a igreja, a cruz e o reino. Cristo toma a sua cruz, introduz a igreja toma a sua cruz, não a de Cristo, a sua cruz, a cruz individual de cada um, e aí introduzido o reino. Então todas aquelas revelações que Pedro veio tendo eram muito salutares, eram muito bonitas. O Pai revelou a Pedro e Jesus falou: olha Pedro, se meu Pai te falou,
quem sou eu já posso dizer o que é a minha igreja. E revela para ele a igreja. Ele recebe a revelação de quem é o cabeça e recebe a revelação do corpo. Ele recebe a revelação do mistério de Cristo. Mas quando entrou o assunto da cruz, aí saiu o velho Pedro. Porque a vontade de Deus sempre está conectada com a cruz. O Senhor Jesus precisa ir à cruz até pela causa de Pedro. Mas Pedro não entende. E ele quer impeachment o Senhor. Fala no grego impeachment. De onde sai a palavra em inglês impeachment, né? Ele quer impedir o Senhor. E aquela palavra escândalos no grego que aparece como Satanás para trás de mim, que me serve de escândalo, como diz a minha tradução, a ideia é de uma armadilha, é de uma pedra que é colocada na frente para não deixar a pessoa passar. Ele é um obstáculo, Pedro agora é um obstáculo nessa sua posição, para que Jesus chegue ao seu destino. Então aquilo é tipificado como uma cruz. E para nós ela também tem o mesmo sentido. Sempre de alguma forma o Senhor vai precisar nos fazer cair. Nós sempre vamos ter que cair de nós mesmos, porque a provisão não pode entrar com o velho homem. O velho homem tem que ficar. Na guerra que nós estamos lutando para a edificação da casa, irmãos, precisa-se de provisão. A provisão é a do novo homem, é do Evangelho, é daquilo que o Senhor é e do que o Senhor fez para nós. Mas não pode ser somente isso, precisa haver as baixas. O que é a baixa? É o preço da nossa própria alma. Então nós pagamos o preço da nossa própria alma. Nele, obviamente nele. Então a revelação avança e nós ficamos. Sempre aquela pedra precisa estar diante de nós. Irmãos, a cruz não é uma teologia, eu não gosto nem de falar muito desse tema. Porque isso não é teologia. Só quem passa e come uma fatia desse bolo pode saber realmente o que é isso. Sabe? Isso não é uma coisa como aparece naquela serpente urutu cruzeiro, já viu? Tem uma serpente no Brasil que ela tem uma cruz bem na testa, venenosíssima, uma serpente. Mas aquela cruz na testa, assim como na nossa cabeça, não vai resolver o problema da natureza da serpente. Se a cruz não descer para o espírito, para uma realidade, sabermos que é necessário, se estamos em guerra, temos que abraçar essa causa, temos que entender que vamos ser de alguma forma cortados, porque o caminho é estreito e nós somos muito largos. Se nós não entendermos isso, nós sofremos até desnecessariamente. É importante ter a revelação adequada, porque é Deus quem revela. Se você está em obra de edificação, para a manifestação do mistério oculto, esse é o terceiro e grande ponto de espetáculo que aparece no universo. Se estamos em obra de edificação, se todos os olhos da Trindade estão postos nesse trabalho, você precisa entender que nós estamos em guerra. E se estamos em guerra, nós temos que contar com provisão que foi dada da parte de Deus, mas não podemos deixar de entender e de lembrar, ou de esquecer, não podemos nos esquecer que um preço é necessário ser pago. Algo sempre de Cristo para ser formado em nós, algo sempre de nós precisa ser cortado. Mas irmãos, estamos nas mãos de um Deus que sabe fazer isso como ninguém. Se quisermos fazer isso com nossos irmãos, vamos trazer problema. Se Deus te usar para ser uma cruz ou um processo de cruz para o seu irmão, isso é uma coisa diferente. Mas se nós quisermos manipular as coisas, achar que podemos controlar e fazer, edificar e puxar daqui e levar dali, irmãos, nós estamos no ministério do novo pacto. É o ministério do Espírito, é o Espírito Santo é quem faz através de nós. Se o Espírito quiser usar, ele vai usar e ele vai fazer. Se o Espírito quiser fazer diretamente, ele faz diretamente. Se ele quiser fazer através do corpo, ele faz através do corpo. Ele não está sujeito a nós. Nós é que temos que ser encabeçados por ele. Isso é a igreja. É a extensão de Cristo Jesus. Ela saiu do seu lado. Ninguém pode colocar as suas impressões digitais aí. Ninguém pode colocar a mão aí. Nós temos apenas que considerar e obedecer as palavras que Ele tem nos falado, contando com a graça dEle. Irmão, o Senhor possa nos ajudar, o Senhor possa nos abençoar, amém? E dar prosseguimento na sua maravilhosa obra na nossa vida. Confiamos apenas nele. Todas as nossas expectativas estão nele. Amém? Amém. Vamos orar.